Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui, né? Nessa vigília, essa mini vigília, né? Mais rica de conteúdo, de busca. Temos a certeza do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, da Sandra Povas, né? Me pediu para eu fazer uma meditaçãozinha aqui nessa noite. Agradecer também, né, o grupo, as orações intercessoras. Sempre falo que a irmã Carlita, ela ora 24 horas, ainda faz hora extra. Então, eu quero agradecer, né? Porque graças a Deus nós temos pessoas de oração em nosso meio, tem pessoas que buscam, nós temos um grupo de oração, onde todo mundo, eu lembro muito aí do irmão Romualdo, que estava muito doente, a gente orou. Eu nunca orei tanto nesse grupo como eu orei pelo irmão Romualdo. E é bom saber que ele está aqui, né? Nesse momento, acompanhando essa vigília aí conosco. Que Deus abençoe o seu irmão Romualdo, que você continue sendo essa bênção, tanto no grupo, como aí na comunidade onde o Senhor está nesse momento, não é isso? Eu gostaria de meditar com vocês sobre uma parábola que está no livro de Lucas, no capítulo 18. Abram a Bíblia em Lucas, capítulo 18. As parábolas, sempre que Jesus ele contava uma parábola, não era simplesmente porque ele não tinha o que fazer ou porque ele resolveu colocar uma história dentro dos evangelhos, não. Todas as parábolas de Jesus, ela tem uma finalidade específica. Ele queria mandar um recado, tinha um objetivo, um recado para alguém, para alguma pessoa, para algum grupo, ou para a igreja em si, naquele tempo e para nós hoje, que tudo que outrora foi escrito foi para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. E as parábolas, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus fez a parábola, contou a parábola do semeador e ele deixa claro dizendo que é de cunho evangelístico, é para nós. Porque ele diz que o semeador saiu a semear. E aí ele diz que o semeador, uma parte caiu na beira do caminho, vê as aves do céu, levou embora a mensagem que estava ali. Outra caiu na pedra. Pedra não produz nada, pedra é dura, é rocha. Então, as que caíram na pedra também não foi para lugar nenhum. Ele diz que outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram. Cresceu, a gente sabe que a erva daninha ela sempre predomina diante da plantação real, né? E ali ela acaba sufocando, e os espinhos sufocou o que? Aquela planta ali. E ele fala de uma planta que caiu em boa terra. Só que a minha pergunta nós não sabemos qual é a boa terra. Então Jesus diz, como você não pode sair por aí dizendo, esse daqui vai ser um cristão, eu prego para esse, vem para cá. O daqui é um bom cristão, eu prego, a gente não conhece o coração de ninguém. Então a gente joga a semente, a gente planta a palavra, leva a palavra. Deus abençoar cair numa boa terra, amém. Mas se porventura cair em outra terra, Jesus já contou a parábola. Para a gente dizer, olha, a parte de vocês é semear, o germinar é por conta do Espírito Santo. Então, essa parábola é para isso, para o trabalho missionário em si. Jesus contou uma outra parábola sobre o trigo e o joio. O trigo e o joio, os dois estão na mesma igreja, estão no mesmo lugar, um é parecido com o outro. Não tente na igreja tirar o irmão de lá, não. Criticar, arrancar o irmão de lá achando que você é mais santo, não. Cresçam junto. Na colheita, o pai vem, os anjos vêm, faz o quê? E separa o trigo do joio. Jesus contou a parábola também das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, Jesus estava dizendo o quê? Para nós. Ele deixou bem claro que de 10, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. E ali Jesus fez questão de dizer que quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja onde 50% só vai estar preparada, de acordo com a parábola ali. Porque 50% estava, 50% não. E aí ele diz o quê? Hoje a gente percebe claramente, nós estamos ali numa pré-sacudidura. Essa pandemia veio para dar uma sacudida na gente ali. E a gente pode estar buscando, ou tem aqueles que não estão. Aqueles que estão em vigília, aqueles que estão em jejum, aqueles que estão lendo a Bíblia, estão buscando fazer live, estão buscando se enriquecer. E tem aqueles que estão aproveitando a pandemia para ficar de boa. Só que quando Jesus voltar, como é que vamos estar? Então Jesus trouxe a parábola para isso. Mas nessa parábola aqui, de Lucas capítulo 18, Jesus deu o recado em 8 versos, mas o recado está no primeiro verso. Se você ler o primeiro verso e fechar a Bíblia,
precisa mais você ler nada, que você já entendeu o recado de Jesus. Olha o que ele diz lá no verso 1 do capítulo 18. Ele diz assim, olha, verso 1 do capítulo 18 de São Lucas. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pronto. Aí Jesus agora passou a contar uma história. E essa história, ele conta a história de dois elementos improváveis. Ele fala que era uma viúva. Mulher já não tinha muita vez no tempo de Jesus. Muita não tinha vez nenhuma. E viúva, pior. E o outro, um juiz. Mas ele fez questão de dizer que esse juiz, ele era um juiz iníquo. O que é um iníquo? Um homem, ele fez dizer, o homem não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Não tinha como aquela viúva chegar e dizer assim, olha, você não vai me atender, mas eu trouxe aqui meu irmão que é um policial aqui de Israel. Não estava dizendo nada para ele. Jesus fez questão de dizer que o juiz não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Era um ateu. Era a palavra última, era dele. O que ele dissesse estava dito e acabou. Se ele dissesse sim, era sim. Se ele dissesse não, era não, acabou. Só que Jesus coloca agora uma mulher, Jesus faz questão de contar essa história, dizendo que a mulher ia ter com frequência. Todos os dias, frequentemente ela ia, pedindo que faça alguma coisa por a minha causa, por mim. O juiz olhava, tinha aquela fila de homens, dava mais importância aos homens do que aquela mulher. E a mulher vinha uma vez, vinha duas, vinha três. Quando Jesus disse que aquele homem era iníquo, nós percebemos, não era uma Débora, debaixo das palmeiras lá da cidade de Lapidote. Não era um Jó, quando ele disse que ele julgou cada causa. Ele disse, eu julgava a causa da viúva, eu julgava a causa do órfão. Lá na defesa dele, lá para os amigos dele, dizia, eu não fiz mal nenhum, eu fui um bom juiz. Mas Jesus não está falando de Jó, Jesus não está falando de Débora. Jesus não está falando de um Samuel. Samuel, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 12 de Samuel, o verso 23, o povo foi pedir oração a Samuel. Ele disse assim, longe de mim de pecar contra Deus, não orando por vocês. Então ele tinha a oração como um dever. E ele disse, longe de mim, ele dizia assim, se eu não orar eu vou estar pecando. Então não foi um Samuel que Jesus estava falando de um juiz iníquo. Um juiz que não temia a Deus. E Jesus disse que essa mulher foi ter com ele. Só que, olha qual foi a conclusão desse juiz que Jesus falou no verso 4. Ele, por algum tempo, o juiz, por algum tempo, não quis atender aquela mulher. Mas depois ele disse consigo. Ele pensou, raciocinou com ele mesmo. Bem que eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum. Mas como essa mulher, todavia essa viúva me importuna. Ele disse que a mulher estava importunando, tipo tirando a paciência, estressando o juiz. Eu vou julgar a sua causa, para que ela não venha me molestar, para que ela não venha ficar ali enchendo, torrando a minha paciência. Eu vou julgar a causa dela. Beleza, Jesus fechou a parábola dizendo, olha, se esse juiz iníquo, essa mulher improvável, impossível de ser atendida, esse homem miseravão resolveu o problema dela, ele diz no verso 7, não fará Deus muito mais pelos seus que clamam a ele dia e noite? E ele conclui dizendo, sim, depressa lhe fará justiça. Só que ele conclui com uma lamentação, dizendo, quando vier o Filho do Homem, porventura, ele encontrará fé na terra? Será que se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar uma pessoa perseverante na oração? Porque ele começa dizendo assim, ele fez a parábola, assim como todas as parábolas, tinha uma finalidade. Essa parábola, a finalidade era orar sempre e nunca esmorecer. Jesus está dizendo, ore. Eu tive um colega na faculdade, um pastor, ele até pastoreou aqui há um tempo, aqui o meu distrito, pastor Marcelo. E ele, não sei se foi de autoria dele ou se ele copiou de alguém, ele dizia assim, olha, ore sem cessar, ore. E quando lhe parecer duro orar, ore duramente. Ou seja, não pare de orar. Quando lhe parecer duro orar, ore duramente. E Jesus contou essa parábola só para isso, porque ele diz no verso 1, sobre o dever, propôs Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar.
E aí ele conta a parábola do juiz, que a mulher não podia resolver o problema dela, o juiz não queria resolver, mas a mulher foi uma vez, foi duas, foi três, foi quatro, foi sei lá quantas vezes, e o juiz resolveu. Orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos uma lista que de todas as parábolas que eu falei para vocês, que tem objetivo, nós temos nesse grupo uma lista de pessoas que já fizeram parte do nosso grupo, do nosso redil, da nossa igreja, e hoje se encontra fora. E nós temos a obrigação de interceder, como Samuel. Ai de mim, cometer tamanho pecado de não orar por vocês. Nós temos um dever intercessor, um dever de uma oração intercessora, que é de orar por essas pessoas. E sobre essas pessoas, Jesus também fez uma parábola. Lembram? A parábola de Lucas, capítulo 15. Jesus falou de 3 tipos de perdidos. Ele falou da moeda perdida, que ela sabia que estava perdida, ela não sabia que estava perdida e não sabia voltar para casa. Por isso a mulher teve que ir buscar. São as pessoas que nós precisamos sair por aí buscando, que elas não sabem que estão perdidas, estão por aí, nos bares, nas festas, nas baladas, nos funks, por aí, não sabem nem que está perdido, não sabem nem quem é Deus, não sabem nem o que é Bíblia, e cabe a nós ir buscá-los. Nós temos também um outro grupo, que é o grupo da ovelha. A ovelha, ela estava perdida, sabia que estava perdida, mas ela não sabia voltar. Tem pessoas que se desgarraram, elas são ovelhas de Deus, elas sabem que elas estão perdidas lá fora. Elas nunca fizeram parte da nossa igreja, mas elas sabem que a vida que elas estão levando não é a melhor. E ali cabe a nós ir buscar. Deixar as nossas que estão bem alimentadinhas, e ir buscar essas que estão perdidas, mas elas não sabem. Quando você chega lá, que você dá um estudo bíblico, são pessoas do coração, do terreno fértil, e elas vão aceitar e você vai trazer nos braços para dentro da casa de Deus. Mas nós temos uma lista, e essa lista está aí no grupo. É a lista daqueles que já foram nossos, congregaram conosco, participaram da mesma comunhão, participaram do mesmo pão, mas que, como filho pródigo, foram embora. Sabe que está perdido, sabe o caminho de casa, mas não tem força nem coragem para voltar. Às vezes tem vergonha, e às vezes só precisa de uma oração nossa também, de oração intercessora. Quando Jesus diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Jesus não está falando só para a gente orar por nós, orar pelo nosso emprego, orar pela nossa vida espiritual. Tudo isso é importantíssimo, claro. Mas Jesus está dizendo assim, ore, especialmente por aqueles que não têm a condição de fazer nada por eles. Lembra da mulher? Ore por aqueles infelizes que dependem de vocês para receber a bênção. Essas pessoas saíram. Elas têm às vezes vergonha de voltar. Às vezes não querem voltar. E Jesus diz o quê? Ore por elas. Mas acima de orar, busque, vá atrás. Pode ser que eu esteja falando para alguma mãe que os filhos, outrora, comungavam com vocês, lia a Bíblia. Eu acredito que vocês lembram quando vocês colocavam as roupinhas nele para ir para a igreja. E arrumava bonitinho. Alguns talvez até a mãe colocou uma gravatinha. E que hoje não estão no meio de vocês. Jesus diz o quê? Ore. Sob o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se aquela viúva viu que a bênção dela estava na mão daquele juiz, não estava na mão de outro, era na mão dele, então ela não podia desistir. Ela só tinha 2 opções, ou desistir ou lutar até conseguir. E ela propôs isso. Então, mães, pais desse grupo, que está com essa lista aí na sua mão, que talvez você olhe e diz assim, não, meu filho não volta mais, minha filha não tem jeito, minha sobrinha de jeito nenhum. Ora, mãe, não deixe de orar. E quando te parecer duro orar, ore duramente. Ainda que o juiz olhe para você e vá, ore, corra atrás. Lembrando que Jesus conclui dizendo que Deus, ele faz o melhor pelos filhos. Ele vai atrás, ele busca. O salmista diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo nas mãos os seus molhos, os seus feixes. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que durante essa vigília nós possamos receber ricas bênçãos do Senhor.
E se até aqui, mães, pais, você tem orado por algo e você ainda não tem visto o resultado, continue orando, porque Jesus disse que é um dever orar sempre e nunca esmorecer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê as bênçãos que Ele prometeu a cada um de nós. Amém?